Pessoal, como estão? Tudo bem? Demorei um pouquinho para voltar, mas estamos aí. Veja só, os 3 últimos vídeos que eu fiz falava sobre comandos estelares e eu já tinha praticamente dado que por encerrado esse assunto. E depois de tudo publicado, várias pessoas assistiram, alguns questionamentos e tiveram alguns questionamentos muito interessantes que foram colocados pessoalmente para mim, até pelo WhatsApp. E tem algumas coisinhas que foram sugeridas para que eu complementasse, porque algumas pessoas ficaram, não vou dizer confusas, mas elas ficaram com uma lacuna na cabeça. E realmente, essa lacuna, dependendo de como que você assiste, de como que você estuda o assunto, ela pode realmente aparecer. E um dos questionamentos bem interessantes, bem colocados assim, foi de um grande amigo meu, que eu vou até citar o nome aqui, Luiz Fernando. Fique super bem aí, meu amigo. Vamos estudando. E assim, ele assistiu, como a maioria assistiu, e uma das colocações que ele disse assim foi que se esses comandos eles protegem o planeta, o comando A, o comando B, o comando Astar, o comando Santa Esmeralda, protegem, tem missões de resgate, missões de defender a Terra de ataques espirituais, de ataques alienígenas, dos seres que não são confederados. Se existe tudo isso, por que não existe como que eles tratam a questão dos conflitos aqui no planeta, nessas questões políticas que nós, por exemplo, estamos vivendo hoje? Ele citou até um exemplo, a questão aí do Afeganistão, que foi só uma potência tirar o cavalinho da chuva, os caras já voltaram. Ele citou isso como exemplo. E aí eu coloquei para ele algumas situações, e daí ele pediu para que eu colocasse no ar isso, como se fosse uma resposta para muita gente, que eu acredito que muita gente até se questiona com relação a isso. Tá, as pessoas perguntam, mas se tem tanta proteção, tanto interesse em manter, em agregar o planeta, uma futura, uma federação, proteger isso e aquilo, por que essas mazelas ainda estão aqui? Então, uma coisa tem que ficar bem clara. As mazelas do nosso plano terreno, elas são consequência dos nossos atos. Essas mazelas, elas ameaçam o planeta, mas não o tiram da condição de ser confederado. Porque são problemas que nós vamos ter que resolver. Nós, espécie humana. Sim, eu, você, todo mundo, governantes sérios vão ter que resolver isso. Porque tudo isso foi causado pelos sucessivos karmas coletivos que vêm se estabelecendo, e agora, num momento mais crucial da nossa história, da nossa civilização, isso está começando a se resolver de forma mais rápida. Está começando a acelerar esse processo. Mas aí vem a pergunta, e por que eles não se metem, eles não vêm e não curam todo mundo, e não dão de comer para todo mundo, e não arrumam a sociedade? Não é assim que funciona. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir no caminho para a ascensão. Ascensão de consciência, ascensão vibratória, ascensão moral, ascensão política, olhar a política como instrumento de correção e de implantação
das coisas que realmente importam, e não apenas da defesa dos interesses macabros que durante vários séculos vem acontecendo. Mesmo com tudo isso, conseguimos evoluir, por incrível que pareça. Isso mostra que é possível. A questão que eles realmente são seres que intervêm são muito poucas, muito poucas. Eles não intervêm no clima, eles não intervêm na produção de grãos, eles intervêm nas questões pontuais para a verdadeira transformação. Ataques de outros, eles vão intervir, porque eles sabem que nós não temos tecnologia para afrontar ninguém. Ah, mas temos vários caças, vários mísseis, não adianta, não funciona. Então, começa por aí. Nesse ponto eles intervêm, em nosso benefício, justamente para evitar o caos. Ataques com relação ataques dimensionais, questões espirituais, tentar destruir todo o trabalho que está sendo feito de construção e resgate, de toda essa mistura, de toda essa evolução que nós estamos tendo por todos esses anos. Eles intervêm, eles contêm certas forças, eles não deixam passar certos seres que querem denegrir a nossa sociedade mais ainda do que já está. Então, eles tem alguns que tocam o caos mesmo. Então, não, eles protegem. Nas questões políticas, que nem foi citado, por exemplo, a guerra do Afeganistão, tivemos guerra do Iraque, tivemos a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, porque tem isso, porque tem aquilo, que vai atacar não sei que país, etc e tal. Questões que nós temos que resolver. Nós, na política. Faz parte da ascensão, da evolução da política. O único momento em que eles já atuaram na década de 60, já atuaram na década de 80, e se precisasse atuar hoje, eles iam atuar da mesma forma e até de forma mais severa. É a questão nuclear. A partir do momento em que o planeta estiver ameaçado por uma guerra nuclear, a intervenção. Aí a coisa fica séria. Até 2019, a postura deles era ajudar com relação a isso. Não deixar acontecer. Várias coisas comprovam, vários fatos comprovam na antiga União Soviética, nos Estados Unidos e na Europa, sobre a intervenção deles em silos nucleares que simplesmente pararam de funcionar. E foram vistos, foram fotografados. É que eles não procuram mostrar muito, mas agora a coisa está começando a ficar mais transparente. De 2019 para cá, se alguém resolver apertar o botãozinho, fazer uma brincadeirinha, eu vou te atacar, vai ter intervenção e as nossas questões evolutivas elas vão ser modificadas. Então, por isso que temos que ter agora mais cuidado, mais responsabilidade. Então, eles intervêm em coisas bem pontuais, em coisas estratégicas, que realmente podem afetar o total da nossa civilização. Autodestruição, as questões espirituais, as questões de invasão física mesmo de outros seres, de outras raças não confederadas. Estilo, como é que eu vou citar aqui? Star Trek. Você tem lá Star Trek, faz parte de uma confederação, o mundo está mais evoluído, em tese, né? Está mais evoluído. E você tem os Klingons que querem atacar o planeta Terra. Então, mais ou menos nesse sentido.
Então é mais ou menos nessa linha é que tem que ser pensado a questão dessa proteção, desse resgate e dessa ajuda na evolução. Então eu hoje finalizo por aqui, apenas para deixar mais ou menos esclarecida essa questão. E vamos voltar nesse tema, sobre uma ótica um pouco diferente, talvez mais terra a terra, mas vou voltar nesse tema ainda, vou trazer algumas informações para vocês. Informações trazidas de fontes seguras e de pessoas que estudam muito sobre isso. Então, fiquem tranquilos que o assunto não se esgota, tá bom? Fiquem todos bem e pretendo também retornar ao assunto mediunidade. Muita coisa interessante está por vir aí nesse assunto, tá certo? Inclusive vai envolver a mediunidade, a umbanda e as questões da ufologia. Tá bom? Tudo no pacote só. Um abraço a todos. Tchau.